Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer, é um privilégio para mim estar retomando as nossas aulas, os nossos encontros aos sábados, para estarmos estudando a carta de Paulo aos Romanos. Hoje nós estaremos dando continuidade, estudando o capítulo 12. Sem mais demoras, eu convido todos a estarem abrindo as suas Bíblias em Romanos 12. Vamos ler os versículos que compõem todo esse capítulo, os 21 versículos que compõem este capítulo. Paulo começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remiços, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer. Se tiver sede, dai-lhe de beber. Fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amado Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de podermos estar aqui estudando a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, por todas as pessoas que estão participando desse estudo, que estão assistindo esse vídeo. Ó Pai, que em qualquer tempo que ele esteja sendo exibido, que esse estudo, essas palavras, esse ensinamento possa tocar, Senhor, no coração delas, e que através do Teu Espírito Santo, ó Pai, da revelação do Teu Espírito Santo, nós possamos compreender a Tua vontade, compreender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós, aquilo que o Senhor deseja que nós pratiquemos nos nossos relacionamentos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o capítulo 12 de Romanos, ele fala de relacionamentos. Os versículos 1 e 2, Paulo está falando do relacionamento que nós temos com Deus. Então, Paulo vai falar ali do relacionamento do homem com Deus. Os versículos de 3 até o versículo 8, Paulo vai falar do relacionamento, a forma como nós devemos nos relacionar conosco,
como que eu devo me ver, qual é o proceder, né, que eu devo ter, como que eu devo me tratar, né, para ser bem claro. Já os versículos de 9 até o versículo 13, Paulo está falando do relacionamento com os nossos irmãos, como que nós nos relacionamos uns com os outros. E a partir então do versículo 13, do versículo 14, Paulo começa a falar do relacionamento que nós devemos ter com os nossos inimigos até o versículo 21. Então vamos dar início aqui falando do versículo 1 e 2 do relacionamento que nós devemos ter com Deus, a forma de agir. Nós já estudamos os versículos 1 e 2 de forma bem detalhada. Os irmãos têm esse estudo aí na última aula, mas eu vou dar uma pincelada como uma forma até de estar introduzindo aqui os relacionamentos. E relembrando o que falamos na última aula, a partir do capítulo 12, Paulo entra na parte prática da sua carta. Os capítulos de 1 a 11, Paulo estava ali falando, trabalhando, doutrinando, passando ali doutrinas, teologia para aqueles irmãos da igreja de Roma. Havia uma grande confusão ali em Roma de relacionamento. Por quê? Judeus e gentios queriam ocupar posição de destaque. Então os gentios diziam para os judeus: olha, vocês rejeitaram a Cristo, vocês penduraram Cristo no madeiro. E os judeus diziam para os gentios: nós é que temos a aliança, nós é que recebemos a lei e os profetas. Jesus era judeu, os apóstolos são judeus. Então eles ficavam ali naquela briga e Paulo chega resolvendo aquela situação igual o pai, né? Quando os filhos estão brigando, os dois irmãos estão brigando, o que o pai faz? Então eu vou desempatar, dar um castigo em cada um e acabou a história. Paulo resolve a situação dizendo: olha, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E nos capítulos de 1 a 11, Paulo está sempre falando ali de judeu, de gentio, judeu, gentio. Quando Paulo chega agora na parte prática, a gente vê que Paulo já muda, porque ele não vai falar mais de judeu e gentio, mas Paulo entra falando: irmãos, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse sacrifício que Paulo está falando aqui é aquele sacrifício que no Antigo Testamento você ofertava como forma de agradecimento, e era um sacrifício que era feito onde o animal era todo queimado. Você não podia resgatar aquele sacrifício inteiro ou mesmo que partes daquele sacrifício, porque ele era todo oferecido a Deus, sem separação de partes do animal, fosse para os levitas, fosse para o próprio ofertante. É desse sacrifício que Paulo está falando. Nós salientamos também que não é um sacrifício para perdão de pecado, mas que era um sacrifício de gratidão, de agradecimento a Deus. Então aqui Paulo está falando: agora eu depois de ter exposto tudo isso, depois de ter deixado claro para vocês que todos somos pecadores, que estamos todos no mesmo patamar, que patamar é esse? Separado da glória de Deus. Eu quero pedir a vocês que vocês pela misericórdia de tudo isso que eu relatei para vocês, de tudo isso que Deus fez por vocês, que vocês se apresentem como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se você não assistiu essa aula, dá uma olhada lá na última aula, porque eu não vou poder pincelar muito, mas aqui tem muito conteúdo nesses dois versículos. E no versículo 2, Paulo vai falar assim: olha, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmão, se a gente for pegar a raiz da palavra transformai-vos
e conformar, nós vemos que essas duas palavras, elas possuem a mesma raiz. E que raiz é essa? É forma, né? Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E na língua grega existem duas palavras para a palavra forma. Uma palavra é schema e a outra é morfê. A palavra schema trata da aparência exterior imutável. Então, schema fala de uma forma que muda, que se transforma, que não é a mesma ao longo do tempo. E a morfê, ele está falando de uma forma que é inalterada. Então, um exemplo disso, por exemplo, schema, quando a gente tem um recém-nascido, a mãe gerou, né, aquele filho, ele nasce, ele é bem pequenininho, é um recém-nato, mas ele vai crescendo. Quando você volta ali para visitar aquela mãe, você vê, depois de 2 meses, você já vê aquele bebezinho que era todo, né, cheio de pelezinha, caindo, né? Era todo enrugadinho, assim, tipo um ratinho. Aí você já vê ele cheinho, gordinho. E se você volta daí a 6 meses, você já vê aquela criança sentando, você já vê aquela criança sendo introduzida no alimento, na alimentação, né, sólida. E quando você volta a ver aquela criança daí a 1 ano, ela já está querendo balbuciar as suas primeiras palavras, dar os seus primeiros passos. Daí a 5 anos ela já não é mais um bebê, mas você já vê uma criança que está na escola, uma criança que está iniciando ali o seu aprendizado. Depois nós temos a fase dos adolescentes, depois a juventude, depois a fase adulta e depois você vai ver aquela pessoa ali na sua velhice. Então, o que esse schema ele está falando? O que nós podemos aprender com essa forma? É uma forma que foi mudando. Aquele mesmo bebê que você acompanhou a gestação da mãe, ele foi passando por várias formas ao longo do tempo. Ele teve vários aspectos físicos, ele teve vários entendimentos, ele teve vários desenvolvimentos. Então é uma forma que muda. O que não muda, irmãos? O que é o morfê nessa história? É uma forma imutável. Desde o ventre da mãe, ele era o quê? Um ser humano. E ele não vai deixar de ser humano. Em nenhuma das fases, seja bebê, seja adulto, seja na velhice, continua sendo um ser humano. Então, esse é o schema, é o morfê, né? Que é uma forma que não muda. Então, ele nasceu em que categoria? Na categoria animal, mamífero, né? É um homem, é um ser humano. Homem na essência da palavra. Então, ele vai passar por várias formas, ele vai passar por vários, né, schemas, mas o morfê não muda. A essência dele como ser humano é a mesma e ela é imutável. Não tem uma fase da vida em que você deixa de ser humano e você passa a ser um animal ou alguma outra coisa. Então eu espero que os irmãos entendam isso para a explicação que nós vamos dar agora no texto. Porque observe, Paulo vai falar: não vos conformeis com este mundo. Quando Paulo diz aqui não vos conformeis, Paulo está falando do schema ou Paulo está falando do morfê? Paulo está falando do schema, porque o mundo ele está em mutação. Quantas vezes nós exclamamos, gente, mas esse mundo está perdido, onde é que isso vai parar? Hoje em dia a gente ouve muito isso, porque as pessoas falam assim: nossa, antes uma criança levava não sei quantos dias para abrir os olhos, agora ela nasce, daqui a pouco já está fazendo malcriação, já está se rebelando, né, retesando ali o corpo, jogando o corpinho para trás, fazendo malcriação com os pais. A gente vê que o mundo ele está em constante mutação. A
aquilo que era errado há 10, 15 anos atrás, hoje é considerado como uma coisa normal. Hoje já é mais do que normal e aceitável pela sociedade. Então Paulo está dizendo, olha, não vos conformeis com este mundo. O mundo está em mutação. Você não pode se conformar, você não pode deixar a forma morfê, cuja essência é inalterada, para a forma Shema, que é uma essência que se altera. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, não se conforme com esse mundo. Não deixe que o mundo mude aquilo que você tem padronizado como sendo certo e como sendo errado. Não deixe que o mundo dite os seus valores. Nós não podemos permitir que o mundo nos formate, que o mundo diga para nós, que o mundo diga para a igreja o que é certo ou errado. Enquanto crentes, enquanto igreja, nós não podemos assumir a forma camaleão de ser. O que é o camaleão? Não é? O camaleão, ele é um animalzinho que ele muda de cor conforme o ambiente. Se ele está num ambiente claro, ele toma uma forma clara. Se ele está num ambiente escuro, ele se transforma, né? Ali ele transforma o seu aspecto, a sua aparência, ela toma a cor do ambiente em que ela está. Então, nós não podemos ser assim. Nós não podemos mudar de acordo com o padrão que está sendo esperado de cada um de nós, porque o nosso padrão, a nossa regra de conduta e fé é a Bíblia. O nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o que Deus disse que é certo e que é errado, e o que Deus estabeleceu como sendo pecado, continua sendo pecado. Independente do que a sociedade esteja vivendo, do que a sociedade esteja praticando, nós precisamos saber que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita, agradável e imutável. Ela não muda de acordo com o tempo, de acordo com o ambiente. Mas Paulo vai dizer assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Ou seja, aqui Paulo está usando o padrão morfê, que é um padrão absoluto. Então, transformai-vos, assuma o seu padrão inalterado. Não se conforme, mas se transforme com um padrão inalterável. Assuma um padrão inalterável, absoluto, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus é uma consequência da transformação. Conforme eu me transformo, conforme eu assumo esse padrão inalterável de conduta diante de Deus, então eu experimento a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Os versículos de 3 a 8, Paulo vai estar falando a respeito do relacionamento que nós devemos ter conosco. Ter uma correta avaliação de nós mesmos é muito importante. Observe que Paulo vai falar, olha, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Ela está falando, olha, segura a tua onda aí, entendeu? Porque você não é a última cocada do tabuleiro da baiana. Entendeu? Você está se achando assim um supra-sumo. E você não é essa coisa toda. Mas ele vai falar assim, olha, que você não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quem nos ajuda, irmãos, a termos uma coerência de pensamento a respeito de nós mesmos é o Espírito Santo. E nós precisamos ter cuidado aqui nesse versículo 3, porque nós podemos partir para os dois extremos. Eu posso ou me achar muito superior
a tudo e a todos, ou nós vivemos muito frequentemente aquelas pessoas que se acham inferior a tudo e a todos, que não conseguem entender a importância dele. E é incrível porque você fala, mas Deus te amou a ponto de entregar o Filho dele para morrer numa cruz por você. O próprio Deus veio, tomou a forma de homem e morreu por você. E a pessoa, ela não consegue entender. Ela não consegue aceitar. Ela não consegue entender que Deus nos perdoa, que Deus nos ama. Não é? Paulo vai dizer, olha, Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ô irmão, que glória, que bênção divina. Esse Deus me amar enquanto eu sou um pecador, né? Uma pessoa que só espalha desgraça, e Deus me ama mesmo assim. Né? Deus me amou enquanto eu ainda era pecadora. Então, nós precisamos ter essa medida, né? Essa forma correta de nos avaliarmos, nem para cima, nem se considerando, né? E nem se considerando para baixo. E aí Paulo vai dizer, sim, na medida da fé que Deus repartiu para cada um. Aí ele entra, porque assim como num corpo, como num só corpo, nós temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então Paulo está falando, olha, ele começou lá, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, né? Então ele acabou com esse negócio, acaba com esse negócio aí de judeu e de gentil. Nós somos irmãos. Aí ele vai dizer, olha, você, pela graça que me foi dada por Deus, eu digo a cada um dentre vós, a cada um de vocês, irmãos, que não pense de si mesmo mais do que convém. Não pense, gentil, que você é muito especial diante de Deus. Não pense, judeu, que você é mais especial do que os gentios diante de Deus. Mas pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. E aí Paulo vai começar a explicar isso. Ele vai dizer assim, olha, porque o que acontece com o nosso corpo? Nós temos um corpo, mas esse corpo tem diversos membros. Mas nem todos os membros do nosso corpo têm a mesma função. E inclusive lá na carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai falar que tem aqueles membros do nosso corpo que têm menos honra, mas a esses membros do nosso corpo que têm menos honra, a esse honramos mais. Então você não tem que se achar superior no corpo, nem inferior. Por quê? Porque o corpo é um todo e nós dependemos uns dos outros. Tudo que Deus fez aqui no nosso corpo é extremamente necessário, até o mindinho do pé, ele é importante e necessário para o nosso equilíbrio. Se você duvida, experimente amputá-lo para você ver se ele não vai te fazer falta. Não existe nenhum órgão que seja desnecessário no nosso corpo, até mesmo aquele que a gente ainda não sabe muito a função dele, mas existe uma função. E Paulo vai falar aqui, olha, num só corpo nós temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Eu dependo do meu irmão e o meu irmão depende de mim. Como membro do corpo de Cristo, nós não somos membros do corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça do corpo. E isso, quando eu falo da igreja, nós estamos falando dentro do contexto, né, do ambiente da igreja, mas isso aqui se amplia também para o contexto dos salvos de Cristo de um modo geral. Nós precisamos uns dos outros, tem que haver cooperação, tem que haver união, irmãos, porque um está suprindo a necessidade do outro. Não é assim? Eu posso gostar muito da comida, eu posso ter mãos hábeis, ter muita habilidade para preparar um alimento, mas se eu não tiver a boca, se eu não tiver a língua para mastigar esse alimento, irmãos, não funciona. Eu posso estar diante de uma natureza muito bela,
Mas eu dependo dos pés para me levar àquele lugar e eu dependo da vista para observar. Não adianta o pé me levar se a vista não vai ver. E não adianta eu ter vista para ver se eu não tenho perna para me levar. Nós precisamos entender essa dinâmica, porque um está completando o que o outro não pode fazer. E lá em Coríntios, Paulo vai dizer, porque eu não sou boca, eu não sou do corpo. Então eu não vou fazer nada porque eu queria ser olhos e eu sou boca. Paulo aqui, ele diz, olha, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então, os dons, irmãos, é uma graça que Deus nos dá. Por isso eu não devo rejeitar o dom que Deus me deu, mas eu devo aplicá-lo, eu devo usá-lo no corpo. E aí Paulo vai começar a falar a respeito de 7 dons. E ele vai dizer, olha, se é profecia... Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Que dom é esse de profecia, irmãos? É aquele dom lá que tinha o profeta Isaías, o profeta Oséias, o profeta Amós? É a revelação de Deus, porque antes Deus falava através dos profetas. Então, Deus, no Velho Testamento, nós vemos Deus se manifestar, Deus se revelar por meio dos profetas. É dessa profecia que Paulo está falando? Não, irmãos, porque tudo o que Deus tinha que revelar, Ele já revelou e está contido aqui na Bíblia. Então não tem nada para ser revelado. Então o que Paulo está falando aqui? Quando ele diz profecia, aqui nesse contexto, Paulo está falando da exposição da palavra. Então eu posso dizer que eu estou profetizando nesse momento em que eu estou aqui destrinchando, abrindo versículo por versículo, expondo a palavra de Deus. Eu estou sendo usada por Deus para transmitir a mensagem para vocês. Então eu estou sendo usada por Deus para profetizar a palavra de Deus a vocês. Palavra que Ele me revelou? Não, a revelação está aqui. A revelação está aqui. E aí eu peguei até aqui o texto de 2 Timóteo 3,16, que fala que a palavra ela deve edificar, exortar e consolar. E no texto de 1 Pedro 4, versículo 11, Paulo diz que nós devemos falar de acordo com os oráculos de Deus. Por isso que eu digo que transmitir a palavra de Deus é uma forma de profecia. Então Paulo está dizendo aqui, se é profecia, seja segundo a proporção da fé. E Paulo continua, se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Irmãos, o ministério, se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Esse ministério que Paulo está falando aqui é o ministério da diaconia, é o dom do serviço. Dentro de nossas igrejas nós temos o grupo dos diáconos, mas não são só eles que devem servir a igreja. Tá? Esse é um dom que é dado a muitos irmãos, que é o dom do ministério. Então Paulo vai dizer aqui que haja dedicação, dediquemos-nos ao ministério. E Paulo vai dizer, o que ensina, esmere-se em fazê-lo. É muito interessante, né? Porque Paulo está dizendo, olha, se o seu dom é de ensinar, prepare-se para ensinar. Estude para ensinar. Tá bem claro. E ele vai falar, se o seu dom o que esmere-se em fazê-lo, o que exorta, faça-o com dedicação. O que é esse dom de exortar, irmãos? É aquele dom de chegar e pagar geral para todo mundo? O dom de exortar, na verdade, a palavra exortar é levantar, é dar ânimo, é encorajar. Então, Paulo está falando, o que exorta, o faça-o com dedicação. Observe as pessoas que estão fragilizadas, que estão angustiadas, que estão precisando de uma palavra amiga, de uma palavra de apoio,
chegue ali e transmita essa palavra de Deus. Se for necessário chamar a atenção por alguma questão, chame a atenção, mas sempre com o intuito de levantar aquela pessoa e não de tripudiar e colocar ela mais para baixo. E Paulo vai continuar aqui a falar o que contribui com liberalidade. O dom de contribuição, aqui Paulo não está falando de dízimos nem ofertas não, irmão. Ele está falando aqui da contribuição. É aquele irmão que vê uma pessoa que necessita e ele generosamente ele doa. É aquela pessoa que ajuda em vários trabalhos nos campos. Diversos obreiros que estão aí entregues, 24 horas por dia à obra do Senhor, e Deus abençoa financeiramente. Ou às vezes essa pessoa não é nem tão abençoada financeiramente assim, mas ela é abençoada e ela traz ali na prática dela de vida aquela mensagem de que o melhor é dado que receber. Eu já falei aqui para os irmãos que desculpa sim, mas eu não suportava esse versículo, só colocando dessa forma, porque a minha mãe durante muitas vezes ela falava, minha filha, melhor é dar do que receber. E eu ficava pensando, mas como que dar aquilo que eu possuo vai ser melhor do que receber, do que ganhar um presente? Como que dar alguma coisa vai ser melhor do que ganhar alguma coisa? Eu não consegui entender. Irmãos, e ela comprou até um livro, Poliana, onde a menina fazia o jogo do contente. E aí você aprende que muitas das vezes você, ao dar, você é abençoado sim, porque você não precisa receber, você está na posição de dar. Então é uma grande bênção da parte do Senhor. E ele vai continuar falando aqui, o que preside, esse presidir, que Paulo fala aqui, o que presida com diligência. Paulo está falando da liderança. E aqui tem uma questão, Paulo não está falando de cargos, Paulo está falando da liderança. Existe uma liderança que é nata, irmãos, existe aquela pessoa que é líder de fato, mas ele não tem cargo que transforma essa liderança de direito. E existem muitos líderes de direito que foram formados, que foram eleitos e que não exercem nada. Isso a gente vê muito, porque você vê pessoas trabalhando em ações sociais, liderando grupos para coleta de alimentos e coleta e distribuição e ajuda às pessoas, uma liderança nata, apesar de não ter nenhum cargo. E nós temos diversos políticos que têm o cargo, que têm a oportunidade e não exercem nenhum tipo de liderança, nenhum tipo de ajuda. Então, observe se o seu dom é o de liderar, é o de aglutinar as pessoas para realizar alguma ação. E ele vai dizer aqui que o que preside com diligência e quem exerce misericórdia com alegria. Misericórdia, é o coração na corda, é o coração na miséria alheia. E aí a gente tem a palavra simpatia, que é quando você entende o outro, e você tem a empatia, que é você, mais do que ser simpático, mais do que entender a dor do outro, é você se colocar na dor do outro ali para ajudá-lo. Então, o que tem o dom de misericórdia, que ele exerça esse dom com alegria. E os irmãos me perdoem, mas eu vou usar novamente o exemplo da minha mãe, porque ela também ela é uma pessoa que ela não pode participar de nenhuma disputa, porque quando ela percebe que o outro está perdendo, ela sempre dava um jeitinho para que o outro pudesse empatar ou chegar junto. Se estava assistindo um jogo, era final de campeonato, final de Copa do Mundo, não importava. Se ela visse que o outro estava perdendo e nós estávamos ganhando, ela ficava condoída e ela dizia, mas coitada dessa mãe, dessa pessoa que perdeu o pênalti, coitada da mãe desse goleiro, coitada da mãe desse, coitada da mãe daquele, e sempre conduída ali com as diversas situações.
Então a gente vê aqui essa questão do dom da misericórdia. Mas Paulo continua. E agora, a partir do versículo 9, ele vai tratar do nosso relacionamento com os nossos irmãos. Então, ele vai dizer, o amor seja sem hipocrisia. O que significa a palavra hipocrisia? Lá no grego, hipocrisia era o nome dado a um ator. Não é? Ele se faz passar por outro. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vai ver lá nos evangelhos Jesus chamando os fariseus de hipócritas. Lembra desse texto? Jesus vai dizer, né, raça de víboras, hipócritas, porque vocês dão dízimo do cominho e da hortelã, mas vocês não cuidam do pai de vocês, porque existia lá uma saidinha, né? Um jeitinho que podia ser dado. Então, para que a pessoa não fosse obrigada a ajudar financeiramente na velhice pai e mãe, ele dizia que tudo que ele tinha, que os seus bens eram dedicados a Deus. Então, ele usufruía dos seus bens durante toda a sua vida, mas ele não era obrigado a dar nada para os seus pais. Por quê? Porque os meus bens são para Deus, mas ele estava lá no bem bom. Então Jesus vai dizer, olha, vocês são uns hipócritas, ou seja, vocês estão representando ser gentis, representando o ato, né, de que tem boa fé, mas na verdade vocês não fazem e não praticam nada disso. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Aqui também ele vai falar da questão da sinceridade. E quando a gente pensa aí na palavra sincero, a gente tem que lembrar que essa palavra, ela tem origem lá, ela é sincera. Porque no Oriente eles fabricavam os vasos de barro e às vezes na fabricação do vaso, o vaso trincava. E um vaso trincado ele não servia para nada, ele era descartado. Então o que acontecia? Eles pegavam a cera e poliam aquela trinca ali com a cera, de forma que, olhando, a pessoa poderia ser enganada, achando que o vaso estava em perfeito estado, mas na verdade o vaso estava coberto por cera. Então, quando as pessoas iam comprar o vaso, elas perguntavam, o vaso é sincera? E aí vem a palavra sincera. Então, o amor, irmãos, ele não pode ser hipócrita, o amor tem que ser sincero. E isso é uma grande dificuldade para a gente. Ele diz, detestai o mal e apegue-se ao bem. Porque o ser sincero, muitas das vezes é difícil. É difícil. Por quê? Porque às vezes você vai falar e pode ser mal interpretado. E às vezes também nós não temos muito filtro para falar. E aí acabamos sendo ignorantes. Então esse é um versículo que ele precisa muito da misericórdia de Deus, para que nós possamos realmente ser sinceros, não sermos hipócritas, não é, no relacionamento com os nossos irmãos. E Paulo vai continuar aqui, quando ele fala, discernindo, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra. O que é preferir em honra, irmãos? É quando eu dou a oportunidade para o outro, aquela oportunidade que era minha, eu passo para o outro. O meu pai, durante toda a vida em ministério dele, ele sempre agradecia a um primo dele que havia recebido uma bolsa para estudar lá em Santa Maria Madalena e passou aquela bolsa para o meu pai. Ele era agradecido porque esse primo, né, havia preferido em honra ao meu pai do que a ele. Ele preferiu passar a bolsa por entender que o meu pai tinha mais necessidade, pelas dificuldades financeiras, por ter perdido a mãe, do que ele. Ele teria outras oportunidades na vida e ele então passou aquela oportunidade para o meu pai. Mas cada vez mais é difícil vermos isso, porque o ditado, né, se a farinha é pouca do pirão primeiro,
infelizmente está impregnado dentro de cada um de nós, porque se eu tenho a oportunidade de ter vantagem, eu vou ter a vantagem e o outro que fique para lá. A gente viu isso aí na época das vacinas, quando começou a vacina do Covid, pessoas roubando vacina, pessoas trazendo vacina lá de fora porque tinham condição de pagar para serem vacinadas, não querendo respeitar a ordem, pessoas que tinham cargos, né, nos postos de saúde, então traziam os filhos, traziam os seus familiares mesmo que não estivessem na idade. Nós vimos quanta confusão surgiu por as pessoas não terem isso aqui, por preferir-vos em honra uns aos outros. Preferir em honra é dar a oportunidade para o outro. Se nós estamos aqui, a chance de entrar, a chance de ser atendida, a chance de pegar aquele ônibus, só tem vaga para uma pessoa, então pode ir você. É difícil, não é? Passar para o outro a oportunidade. Ele fala, no zelo não sejais remisso, ou seja, no zelo, no trato, no cuidado, não demore não. Não demora não, porque quem precisa, né, quem tem fome tem urgência, irmãos. Quem precisa, precisa naquele momento, então não seja remisso. Ele vai falando, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração sejam perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Então aqui, esse compartilhar a necessidade é entender, irmãos, é podermos, estou saindo para o culto, lembrar de pegar 1 quilo de alimento para poder colocar lá no celeiro da igreja, fazer aquela contribuição para missões nacionais, para missões mundiais, para o PAN, né? Então isso tudo é compartilhar a necessidade. Quando eu oferto para missões, eu não estou ofertando apenas para o missionário, eu estou ofertando para que o missionário possa estar fazendo a obra de Deus. Então a minha oferta, irmãos, ela tem um alcance inimaginável para mim aqui na terra. Eu não consigo alcançar quantas vidas possam vir a ser abençoadas por meio daquela oferta que eu estou dando, por meio daquele trabalho, por meio daquela contribuição nos dízimos. Quando você entrega o seu dízimo na igreja, você também possibilita que eu esteja aqui gravando e nós não sabemos o alcance desse vídeo na vida das pessoas, quantas pessoas serão impactadas. É uma coisa que fica, né, ad eterno ali no YouTube enquanto existir, e quantos, né, ao longo do tempo, quantas pessoas terão a oportunidade de ouvir, ser abençoados e serem resgatados do pecado, serem tocados pelo Espírito Santo, se converterem, aceitarem a Cristo como o único suficiente Salvador. E praticar a hospitalidade. Essa hospitalidade aqui, né, é com relação ao estrangeiro, aquele que eu realmente não conheço, e eu praticar a hospitalidade. Hoje em dia está difícil, né, porque a gente colocar pessoas dentro da nossa casa, mas o Espírito Santo ele vai falando, ele vai nos conduzindo nisso aí. E agora, a partir desse versículo 14, Paulo já vai falar do relacionamento com os nossos inimigos. Porque até então eu falei do relacionamento com Deus, do relacionamento comigo mesmo, do relacionamento com o meu irmão, mas tem relacionamento também com os meus inimigos. E Paulo vai falar aqui, olha. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoar. Amaldiçoeis. Complicado também, não é? Muito fácil da gente falar, versículo fácil de decorar, mas dificílimo de se praticar. Porque isso aqui é o que Jesus veio pregando, é o que Jesus nos mostra, não é? Ali na cruz do Calvário, quando aqueles homens estão ali acusando ele, dizendo: soltem Barrabás e ponha na cruz a Cristo, e Jesus ali na cruz ele vai dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. É o caso ali de José,
quando ele podia retalhar, né? Quando ele podia se vingar dos seus irmãos, José vai o quê? Perdoá-los, e José vai cuidar dos seus irmãos. Então, nós temos diversos exemplos bíblicos aqui para este versículo. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E aí, irmãos, infelizmente, eu vou dizer, é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Porque muitas das vezes, quando tem alguém se alegrando, eu sou acometida de inveja, de ciúme. E ao invés de estar alegre com a bênção recebida pelo meu irmão, eu estou ali, né, entristecida porque não foi comigo. E aí eu vou ficar aqui pensando, por que foi ele? Por que ele é tão especial e eu não recebi isso? Podia ser eu mereço mais. Isso são os nossos pensamentos egoístas, mas aqui está Paulo, né, nos trazendo a nossa realidade, dizendo que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, considerei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Cuidado. Não torneis ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E agora então, irmãos, nesse período que nós vamos entrar aí, eu particularmente tenho estado muito preocupado com o posicionamento da igreja evangélica. Porque nós nos colocamos numa posição assim, somos nós contra eles. Olha, a igreja não tem nada a ver com política. O fato de um irmão ser de direita ou ser de esquerda não faz ele melhor nem pior diante de Deus. Nós precisamos olhar, irmãos, e ter aqui, não sejam sábios aos vossos próprios olhos. Cuidado com a sua sabedoria de Instagram, cuidado com a sua sabedoria de Twitter, de Facebook. Cuidado, observe, peça a Deus que abra os seus olhos e que te esclareça. Ele vai continuar aqui. Se possível, enquanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Eu acho muito interessante, né? Porque ele vai falar assim, olha, enquanto for possível, enquanto der, tenha paz. Mas ele diz aqui, né? Enquanto for possível, quer dizer, ele está nos mostrando que em algumas situações, irmãos, realmente não dá. Existem situações intoleráveis. E ele vai falar, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito que a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Esse é um outro versículo aqui também, que quando eu ouvia, eu falava, tá bom, a Deus pertence a vingança, tá ok, eu vou ficar aqui parada porque eu quero ver essa pessoa tropeçar, eu quero ver essa pessoa cair, eu quero ver a vingança de Deus na vida dessa pessoa. E eu já vi, irmãos, algumas situações assim de pessoas dizendo, tá vendo, mexeu comigo, agora tá com câncer, olha lá, bem feito, castigo de Deus. Irmãos, Deus não é um Deus de castigo. Isso não condiz com o palavreado crente, isso não condiz com nada do que nós estamos estudando aqui, porque ele diz, olha, não tratai o mal com o mal. Mas se alguém te faz mal, você trata ele com bem. A palavra é clara, a palavra branda alivia o furor. Então, se alguém veio com ira, você vai com amor, você vai com dedicação. Eu tenho, inclusive, vivido uma experiência assim. Quando eu tiver condição, eu até compartilho com os irmãos. Hoje eu não tenho muita condição, não. Mas eu vou estar falando de uma experiência que eu tenho vivido exatamente nisso. E ir com a palavra branda, e ir com amor, e ir com carinho, e a transformação que isso faz, mesmo em situações difíceis e, assim, inimagináveis para cada um de nós. Vamos lá. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E ele termina dizendo, não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aqui o vencer é uma palavra bem
militar, não é? Que Paulo usa aqui, vencer as batalhas, e Paulo está dizendo, olha, você não vence uma batalha contra o mal com o mal. Você vence uma batalha contra o mal trazendo o bem. Então, que Deus possa estar nos abençoando, que Deus possa estar falando ao seu coração. Releia, não é, o texto lá de Paulo, leia um comentário bíblico, assista a aula, faça as suas anotações e que o Espírito Santo possa estar completando aquilo que eu não fui capaz no dia de hoje. Até o próximo sábado.